Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui na imersão Concurseiros Brasileiros em Portugal. Eu tô aqui com o meu gatinho Pantufa no meu colo, olha. Ele hoje quis vir fazer visita e tá aqui presente conosco. Meu tutuzinho, meu cotocotoja. E hoje, nesse segundo dia de imersão, graças a Deus nós conseguimos entregar o material a horas, inclusive até um pouquinho adiantado, para que não seja tão ruim o horário para quem está aqui em Portugal, então eu fiz esse ajuste. Acho que estão todos de acordo, porque assim, quem está no Brasil apanha a aula um pouquinho adiantada e quem tá em Portugal perde o finalzinho da aula por causa do horário, né? Assim ficou mais ajustado do que, digamos que mais correto, mas dentro do possível, do que se eu estivesse fazendo a aula no horário que estava antes, que só quem estava se beneficiando é quem estava no Brasil. Então, assim, não tem ninguém chateado comigo por eu ter beneficiado a um e ter prejudicado demais o outro, tá? Então, tanto a aula de hoje quanto a de manhã, a de amanhã, vai começar meia hora antes. Bem, gente, ontem eu já me apresentei. Quem não esteve aqui na aula de ontem não me conhece. Meu nome é Shirley Alencar, eu tenho 40 anos. Já vivo aqui em Portugal há 14 anos e já trabalho na função pública aqui em Portugal há quase 7 anos, tá? Na função pública eu entrei com a categoria de assistente operacional e migrei de categoria dentro da função pública. Então, eu migrei as 3 categorias: assistente operacional, assistente técnico e técnico superior. E hoje trabalho como bióloga na unidade de Parques e Jardins. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que essa imersão, o objetivo dela é atingir o maior número de brasileiros imigrantes aqui em Portugal e que já estejam com a situação regular ou próximo de ficar regular, né? E brasileiros que estão no Brasil já estão se planejando quando vier aqui para Portugal, como é que vai ser, como é que vão fazer e tal. É uma forma também de vocês tentarem ver a possibilidade de trabalharem na função pública quando aqui chegarem, né? Muitos já vêm com a nacionalidade. Com a nacionalidade não precisa seguir o passo a passo completo que eu falei ontem, né? Então não precisa, por exemplo, pedir o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres. A nacionalidade já lhe concede esta igualdade de direitos, não é, com o cidadão português. E é isso, gente. Então vamos para a aula de hoje, que eu estou ansiosa. E hoje não quero prender tanto vocês aqui. Eu acho que 40 minutinhos dá e chega para eu abordar os temas da aula de hoje. Então vamos começar aqui com as etapas do concurso no dia de hoje. Ontem a gente viu tudo que dá para vocês fazerem enquanto vocês estão se organizando para começar a concorrer. Então, enquanto vocês estão à espera do Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres, vocês podem ir preparando o currículo de vocês, a carta de apresentação, fazendo pesquisa de ofertas, não é, de vagas para o concurso. E hoje nós vamos tratar já das etapas do concurso, né? Tudo que você vai fazer para poder se candidatar e até o final, até o momento em que você verdadeiramente vai assumir uma vaga. Então, vamos hoje tratar onde, como e quando concorrer, o acompanhamento da candidatura e os métodos de seleção. Vamos ver. Então, onde, como e quando concorrer. Existem 5 sites principais onde vocês vão encontrar ofertas para concursos, tá? Ofertas onde você pode estar se candidatando. Eles são divididos de uma forma geral, não é? Por, digamos, áreas específicas. O principal deles é a Bolsa de Emprego Público, o BEP. Ele é o que geralmente tem um conteúdo mais atualizado e é o site mais usado, porque ele abrange não só a administração pública, como enfermagem, medicina, a questão das bolsas de doutoramento, para investigação e essas coisas todas.
Temos depois a Direção-Geral da Administração Escolar, que é o DGAE, que é mais voltado para a área administrativa, professores e cargos dentro da escola. Atenção que a Secretaria das Escolas não é no DGAE que você vai encontrar essas ofertas. Geralmente é no BEP também, tá? Tem a base, que é um outro site que tem um volume muito grande de contratos e licitações públicas para consulta pública. Isso aí é para empresas que querem concorrer para fornecer produtos, fornecer obras, não é? Serviços de obras ou fornecer outros tipos de serviço. Então, geralmente na base Gov, é que você vai encontrar todas as ofertas voltadas para empresas. Tem a Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, que é a SPAP, e é voltado para concursos mais de compras públicas também, é a mesma coisa do base, tá? E a Administração Central do Sistema de Saúde, que é o ACSS, e como o próprio nome diz, é mais para cargos públicos na área de saúde, inclusive medicina, tá? Então, vamos seguir. Bem, aqui eu trouxe para vocês uma oferta do site do BEP, que eu tirei um print. Então, você entra no site do BEP, não precisa se cadastrar no site. Você pode estar pesquisando ofertas sem precisar. Você entra e logo nas abas de cima tem uma opção pesquisar oferta e depois pesquisar oferta. E aí você digita alguma coisa que você queira pesquisar, por exemplo, ou o local, ou a categoria, não é, que você quer pesquisar. Eu recomendo para você pesquisar sempre pelo distrito onde você vive, ou o nome específico do concelho que você vive, tá? E depois você dá uma pesquisada ali, quando ele abrir a página principal, você dá uma pesquisada ali nas várias ofertas que tem, porque às vezes você fazendo uma pesquisa mais específica, você não consegue ver todas as vagas que estão voltadas para o teu cargo, para o teu tipo de perfil. Enquanto que você botando para o conselho vai aparecer tudo, as que você quer e as que você não quer. Eu prefiro sempre perder um pouco mais de tempo vendo tudo do que colocando muito específico e acabo por deixar de ver alguma coisa que poderia ser útil, tá? Inclusive, gente, vocês podem pesquisar pelas categorias dentro da função pública. Assistente operacional, assistente técnico e técnico superior. Então, aqui nessa vaga, eu tirei esse print para explicar para vocês o seguinte. Existe logo ali em cima, eu vou colocar aqui o laser para vocês verem. Existe logo aqui em cima 4 abas, né? Quando você faz a pesquisa de oferta, aparece o código da oferta, você clica e abre essa janela. Nessa janela, a informação que está é muito simples da oferta da vaga do concurso, né? Só vai ter o código da oferta, algo assim que é mais representativo aqui de informação, é mais o código da oferta, o vínculo, que diz que é um termo resolutivo certo. Eu expliquei no vídeo passado sobre essa questão do termo resolutivo certo e incerto. E a categoria, que é o técnico superior. Portanto, aqui a pessoa tem que ter nível superior, cursos de faculdade. E vai ser específico. Mas aqui nem fala especificamente nessa parte que tipo de licenciatura você tem que ter. Então, é um detalhe da oferta muito restrito. Então, você pode vir depois nessas outras abas aqui e clicar nelas para ter uma informação mais completa da oferta. Ou então, se você quer ver tudo de uma vez só, você vem aqui nessa aba superior do canto direito e clica em ver tudo. Ela vai abrir todas essas abas nesta única página. Então, aqui para baixo, você descendo a barra de rolagem, você vai encontrar todas as outras partes importantes. Então, caracterização da oferta, essa primeira aba. É muito simples, não dá para você ter aqui o conhecimento específico se é um concurso que serve para você ou não, tá? Depois tem requisitos de admissão, que está nessa outra aba aqui. Depois, formalização de candidatura nesta e descrição do procedimento nesta, tá? Vamos ver, então, como se comporta cada uma dessas a seguir.
Na aba que eu falei para vocês, que fala da descrição do procedimento, né, nas abas seguintes, quando você abre, você vai encontrar já um corpo de material do concurso de edital. Só que é muito diferente do Brasil. Enquanto que no Brasil o edital é super extenso, aqui o edital é bem resumido, tá, gente? Então aqui, quando você abre essa parte da descrição do procedimento, tem uma parte aqui que eu acho que é muito importante vocês lerem com atenção, que é a caracterização do posto de trabalho. Eu até ampliei aqui nesse outro quadro, porque quando eu fornecer esses slides para vocês, lá no grupo, vocês vão conseguir ler com atenção o que é que diz isso aqui. Por que essa parte aqui é importante? Quando você está pesquisando a oferta, para você ver quais são as funções que você vai desempenhar, porque às vezes está lá tudo muito bonito assim, assistente operacional na área da educação. E aí diz muito resumidamente que é cuidar dos espaços e tal, olhar os alunos, e a pessoa não fica com uma percepção muito clara do que vai fazer. Aqui nessa parte da caracterização do posto de trabalho, fala exatamente tudo que você tem que fazer, tá? Nesse caso aqui, ó, diz mesmo que vai trabalhar numa escola de jardim de infância, vai trabalhar com trabalhos escolares. Diz aqui, compete-lhes ainda o exercício das funções participar com os docentes no ambiente educativo, do acompanhamento das crianças, com vista a assegurar um bom ambiente educativo, exercer tarefas de atendimento, encaminhamento na escola, controle. E diz aqui, providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das instalações. Apesar de ser uma parte que está escrita só em uma frase, acredite que você vai realizar mais atividade de limpeza nessa função do que todas as outras que estão aqui descritas. Então, é importante isso aqui para você ter um primeiro contato com o que você vai desenvolver. E outra coisa, aqui nessas entrelinhas você consegue muitas dicas do perfil que você tem que ter para concorrer. E assim você pode adequar o seu currículo. Eu não estou a falar você mentir no currículo, gente. Estou a dizer adequar o seu currículo à vaga que você vai concorrer. É muito importante isso, tá? Então diz aqui, por exemplo, prestar cuidado de higiene pessoal às crianças e auxiliá-las nessas tarefas e a vestirem-se de acordo com a idade e estado de desenvolvimento da criança. Então, você pode colocar no seu currículo que você gosta de trabalhar com crianças, que você se sente apta a trabalhar com crianças. E vai ser uma mais-valia no seu currículo ter essa informação lá. Outra parte que diz aqui, por exemplo, cooperar nas atividades que visem a segurança de crianças. Então, você dizer que gosta de trabalho onde você possa trabalhar em cooperação, você é proativa, você gosta de trabalhar em equipa, entende? Diz aqui, exercer tarefas de atendimento e encaminhamento de utilizadores da escola e controlar a entrada e saída da escola. Então, você pode dizer que gosta de trabalhar no atendimento ao público, que seria uma mais-valia trabalhar na recepção dos pais e dos alunos, no contato com as pessoas, que você gosta dessa área de gestão de pessoas. Então, acaba por ajudar também essa parte na elaboração do seu currículo vitae, tá? Então, vamos seguir. Tem uma outra parte muito importante que eu deixei aqui para vocês, que foram pedaços que eu fui pegando deste edital, desta vaga em específico. E tem esse outro tópico aqui, que é o prazo. O prazo o quê? Do contrato que você vai estabelecer com a função pública. Como eu disse, existem dois tipos de contrato. Por tempo indeterminado e o contrato a termo, que pode ser certo ou incerto. O contrato a termo, independente de ser certo ou incerto, ele um dia vai chegar ao fim. O incerto não se sabe quando. O certo já tem uma data do fim, ou pelo menos prevista por fim, tá? E mesmo o incerto não se sabe quando, não pode ultrapassar um volume de anos. Se eu não me engano, são 3 anos. Pode se estender ao máximo por 3 anos. Então, o melhor para concorrer, para quem quer assegurar uma vaga na função pública, é o indeterminado, que é para toda a vida se você não fizer porcaria
dentro da função pública. Se você trabalhar direitinho, se você for uma pessoa que exerce as suas competências, né, dentro da sua categoria, se você faz um pouco a mais, porque hoje em dia já não aceitam aquele funcionário público característico de antigamente, de que era muito acomodado. Hoje a função pública exige bem mais dos funcionários, e eu acho que é importante que seja assim, porque é o dinheiro dos nossos impostos, dos seus impostos, que paga o ordenado, não diretamente, mas indiretamente, que paga o ordenado das pessoas que estão ali para bem servir a população. Então, esse serviço tem que ser de qualidade, tem que ser de primeira classe, tá? Então, eu acho importante que cada vez mais se exija do funcionário público para que ele seja proativo, para que ele seja uma pessoa que está ali mesmo para prestar serviço à comunidade. Então, o contrato aqui, por exemplo, diz que é termo incerto e é celebrado por um tempo necessário, não diz quanto, para a substituição do trabalhador ausente. Então, já está aqui a informar que você não vai ficar nessa vaga. Então, daí eu dizer que as vagas por tempo indeterminado, digamos assim, é o objetivo de toda pessoa que entra para trabalhar na função pública. Ela quer ter um contrato por tempo indeterminado. Só que existem vias diferentes para chegar a esse contrato. Você pode fazer um concurso direto por tempo indeterminado para concorrer, mas você pode também fazer um concurso a termo, certo ou incerto, porque entrando para exercer as funções, caso abra futuramente na mesma função que você está a desempenhar, um concurso a termo incerto, a lei garante que você tenha prioridade sobre as vagas em detrimento a uma pessoa que vem de fora, que ainda não está trabalhando naquela vaga e não está com um contrato a termo dentro da função pública. Então, viu qual é a importância? Se você puder concorrer diretamente a um concurso por tempo indeterminado, ótimo, porque se você passar, você já fica com a vaga. Mas o ideal é que você concorra sempre a contratos, não é? A termo, porque você entra, eles te conhecem, dão feedback do que acham do seu trabalho para os recursos humanos, e quando abrir um contrato por tempo indeterminado para a mesma área, mesma categoria, você concorre e tem prioridade para ocupar aquela vaga em detrimento a quem vai concorrer pela primeira vez ou quem vem de um concurso externo, tá? Quem vem de fora. Então, olha, se liga nessa dica aqui que já foi daqui. Não tem escrito em canto nenhum, tá? Não tem escrito em canto nenhum do edital isso. Isso é pesquisando a lei. Pesquisando a lei. Então, se liguem nisso aqui, que geralmente o prazo vai estar informando o tempo que você vai trabalhar. 8. Foi outra parte que eu achei que deveria trazer para abordar para vocês, porque não dá para a gente abordar tudo. Requisitos de admissão. Os previstos no artigo 17 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. É a nacionalidade, quando não dispensada pela lei especial. Aqui você vai encontrar os requisitos básicos, tá? Foi aqueles que eu disse na aula de ontem. 18 anos de idade, poder estar trabalhando na função pública. Isso aqui já são aqueles requisitos com a questão de quando eles pedem um comprovante da tua situação, não é? Aqui qual é o nome? É um registro criminal. Quando eles pedem um registro criminal teu, aqui em Portugal, pode ser que eles solicitem também do Brasil, mas a priori é o português que eles solicitam, não para candidatura, mas para admissão, tá? Olha a diferença aqui, requisitos de admissão. Para candidatura, você não precisa ter que mostrar, por exemplo, o cumprimento das leis de vacinação obrigatória. Mas quando você vai ser admitido ao concurso, eles exigem, ok? Mas eles podem inicialmente não exigir. Porém, alguns já exigem no processo de admissão, como é o caso aqui. Estão a ver? Cumprimento das leis de vacina obrigatório. Nesse caso, eles estão falando daquelas vacinas que são obrigatórias, não as opcionais, e principalmente a do tétano, que agora eu acho que dura mais do que 10 anos, né? Tá durando imenso agora a vacina do tétano. Então, é disso que eles estão falando aqui, pontualmente sobre a vacina do tétano. Portanto, se você está aí com a vacina atrasada do tétano, corre até um posto de saúde e diz: eu quero me inscrever para receber a vacina do tétano, a antitetânica, tá?
Não podem ser admitidos candidatos que se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e não se encontrando em mobilidade e ocupam postos de trabalho previstos no mapa do pessoal de outra instituição, de outro órgão, ok? Da função pública. Então, quem já é da função pública e já está a ocupar o mesmo posto que esse, não pode concorrer. Só se fosse por mobilidade, tipo, quer sair daquele sítio para vir para este. Pode concorrer a níveis acima, categorias acima, categoria em que está a ocupar. Isso pode. Nunca pode, nem abaixo, nem a mesma categoria. Tá bom? E aqui vai um ponto muito importante. Níveis habilitacionais exigidos. Diz aqui, a escolaridade é obrigatória de acordo com a idade. Então, vai ser o ensino secundário para nós brasileiros imigrantes aqui. Requisitos legais especialmente previstos para a titularidade da categoria. Está querendo dizer que só pessoas que têm um nível habilitacional, aqui nesse caso eu não me lembro qual foi, mas eu trouxe isso aqui só para mostrar uma coisa a vocês. Olha o que ele diz aqui. Os candidatos possuidores de habilitações literárias obtidas no país estrangeiro, sobre pena de exclusão, deverão apresentar em simultâneo documento comprovativo das suas habilitações correspondente ao reconhecimento dessas habilitações estrangeiras previstas pela legislação portuguesa aplicável. Quer dizer que tem que estar reconhecido a sua habilitação estrangeira, o seu curso superior no Brasil tem que estar reconhecido aqui para você indicar. Daí eu dizer que você não precisa fazer prova de curso superior se ele não estiver reconhecido, porque não adianta de nada, tá? Não haverá possibilidade de substituição do nível. Se diz que é o 12º ano, é o 12º ano. Você pode apresentar sempre níveis superiores. Inferior, não dá. Tá? E quando é uma licenciatura específica, não dá para você concorrer, por exemplo, a um cargo de engenheiro químico com curso de história, tá? Não dá, eles não aceitam essa substituição. E os candidatos têm um limite de apresentação das candidaturas, que geralmente é um prazo de 10 a 20 dias, depende do tipo de concurso. 10 a 20 dias úteis. A contar a partir da data que é publicado no Diário da República, tá? Aqui no site do BEP costuma ser publicada a oferta um dia a seguir. Portanto, é junto com a publicação do Diário da República. Então, a oferta ela é criada hoje e amanhã ela já está publicada. No 9 aqui, ó, apresentação das candidaturas. Olha o prazo, gente, como eu falei, de 10 a 20 dias. Já diz aqui, 10 dias úteis, contado da data da publicação de aviso. Então, a publicação foi hoje, começa a contar hoje. Veja que ele diz contados da data, não é a partir da data, é da data já. Já conta o dia de hoje, se saiu hoje a publicação. Forma de apresentar essa candidatura. É admissível em suporte eletrônico, mas há alguns lugares que aceitam ainda em formato de papel. Mas depois do Covid, tem sido cada vez menor essa aceitação em formato de papel. Tá bom? Os documentos, diz aqui quais são que você tem que entregar. Currículo vitae, então, a ver, declaração devidamente autenticada. Se for da função pública, se não for, desconsidera essa parte aqui. Olha o 9.4, nem mais nem menos, para validar o que foi dito na aula de ontem. As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas nos termos da lei. Então, você não pode estar prestando declaração de uma coisa que você não consegue provar. Então, daí eu dizer, se você não tem equivalência de curso aqui, não vale a pena postar. Você não está omitindo dados. Você simplesmente não está apresentando uma coisa que você não consegue comprovar que a tem. No 10, métodos de seleção. Nós vamos trabalhar cada um desses métodos individualmente daqui a pouco. Só que eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Ele só diz aqui 2 métodos de avaliação. Avaliação curricular e entrevista de avaliação de competências. Então, a pessoa vai enviar o currículo, eles vão avaliar o currículo e depois vão te chamar para fazer uma prova que geralmente é para ver, ó,
uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos relacionados a competências consideradas essenciais para a função. Portanto, não é um teste escrito, é uma entrevista de competência. Vão te perguntar, se acontecer isso no seu local de trabalho, como você reagiria? Se acontecer isso, como você reagiria? Não é? Qual seria a melhor atitude, esta ou esta? É mais ou menos isso. Tá bom, gente? E por que só entrou avaliação curricular e entrevista de avaliação de competência quando a gente sabe que existe, geralmente, avaliações escritas? Por causa do tipo de contrato, gente. É contrato apenas a termo incerto, apenas para substituir uma pessoa. Então, como é uma coisa rápida, né, de substituição, e a função pública também está a precisar com urgência que ocorra aquela substituição, eles não vão estar perdendo muito tempo com esses processos de seleção, né? Então, daí ser algo tão rápido. Numa entrevista, resolve-se tudo e numa leitura do currículo. Mais uma vez, tá aí a importância do teu currículo se destacar logo de cara. Tá aí a importância. Tá bem? No 12, olha, cada um dos métodos de seleção, bem como uma das fases que comportem, é eliminatório pela ordem anunciada. Significa que a avaliação curricular vai ser eliminatória, os que não vai ser classificatória, e sim eliminatória. Significa que eles vão dar notas mediante o currículo, mas não vão fazer uma classificação de início, tá? Mas vão dizer, passou ou não passou. Se não passou, já é logo excluído, tá? Segue para a fase seguinte. Na fase seguinte, mais uma vez, não é classificatória, é eliminatória. Eles vão te dar notas, sim, mas não vão te classificar aí. Mas vão te excluir caso tu não tenha os requisitos que eles querem. Então, elimina. Depois, eles vão fazer a média ponderada dessas notas, ou então vai ter uma nota, uma avaliação, vai ter uma nota maior do que a outra, e eles vão fazer aí os cálculos, que eu não trouxe porque eu acho que isso vai variar de concurso para concurso, e depois, aí sim eles classificam. Vem uma lista classificatória. E ele diz aqui, olha, eu acho muito importante essa parte. Há cotas para deficiência também. É excluído do procedimento o candidato que obtenha um valor inferior a 9,5 valores, porque as notas aqui é numa escala de 0 a 20. Então, se você tira 9,5, você tirou menos que a metade. Então, por isso que eles já excluem, tá bem? E você não passa a fase seguinte. Bem como, se você faltar algum desses métodos, você também é excluído. Ocorreu, na época do Covid, de pessoas faltarem ao método por estar com Covid e não puderam refazer a prova, porque existem especificações dentro da lei da função pública que abrange essa parte dos concursos, que diz que se for muito urgente a contratação daquelas pessoas, que podem queimar fases e que podem decidir determinadas coisas, como, por exemplo, a falta a um dos exames porque estava doente. Ok? Eles podem dizer, olha, eu não aceito que você refaça a prova, que você venha fazer a prova em outro horário, porque já seguimos com o concurso, porque precisamos seguir. Então, está previsto na lei isso, tá, gente? Não tá mal, não tá errado. E depois, ainda diz aqui, o procedimento concursal é válido para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e para efeitos do previsto numa portaria aqui qualquer, constituindo-se reserva de recrutamento sempre que as listas de ordenação final obtenham um número de candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho a ocupar e pelo prazo de 18 meses. O que isso quer dizer? Que você vai e concorre. Não passa, porque só tem 1, 2 ou 3 vagas. Mas se você tem nota e ficou classificado, durante 18 meses eles podem buscar e são obrigados, não podem abrir outro concurso. Sempre que precisarem de alguém com o perfil daquele concurso que eles lançaram, eles não podem abrir outro concurso. Eles são obrigados a ir buscar na lista de reserva de recrutamento. Então, quando você vai para a reserva, é positivo, porque eles vão buscar dessa reserva, tá bom? Vamos seguir então aí em frente.
Acompanhamento da candidatura. Vai ser assim uma parte bem rapidinha aqui. Gente, que é o tópico 20 do edital, tá? Notificações, forma de publicitação e lista unitária da ordenação final dos candidatos. Isso quer dizer, todo tipo de notificação que eles tenham que te dar. As listas de quem passou, de quem não passou, da entrevista, da data, do local da entrevista, quem foi aprovado no final, quem foi reprovado, quem reclamou e conseguiu rever a nota e quem não reclamou. Tudo isso eles vão deixar, as notas, inclusive de cada método, eles vão deixar nas instalações do local que está executando este processo de concurso, esse processo concursal, tá? E também vai estar disponível na plataforma de recrutamento, que eles, no próprio edital, já diz qual é essa plataforma. Aqui nesse caso ele já diz, ó, recrutamento de Santo Tirso, que é da Câmara de Santo Tirso, esse exemplo que eu trouxe. Portanto, se for da Segurança Social, vai estar anexado em todas as seguranças sociais. Ou nas finanças, vai estar anexado no quadro de aviso das finanças toda a informação relacionada a esse concurso, desde a abertura da vaga até o final do processo de candidatura, quando eles finalmente ordenam em lista os que passaram, ok? Trouxe uma coisa aqui muito importante para vocês refletirem. Termos diferentes. Eu uso muito essa expressão concurso público, porque eu estou falando para um público maioritariamente brasileiros, né? Então, a maioria de vocês que estão aqui a assistir este vídeo são brasileiros. E no Brasil a gente usa esse termo, concurso público. Eu vou concorrer ali, vou fazer um concurso público, vou concorrer para uma vaga pública, não é? Inclusive, coloquem aí embaixo quais são os termos que vocês utilizam no Brasil, ou que utilizavam no Brasil, para se referir aos concursos, que depois eu quero dar uma olhada para ver o que é que vocês me dizem lá. Aqui em Portugal, concurso público é algo completamente diferente do que a gente conhece como concurso público no Brasil. Aqui em Portugal, quando a gente fala em concurso público, nós estamos a falar em empresas que vão concorrer para fornecer trabalho. Estamos falando de contratação pública de bens e serviços. Então, por isso que eu coloquei esse sinal. Concurso público em Portugal é diferente o termo do concurso público no Brasil. Portanto, cuidado quando você for pesquisar vagas nos sites das próprias instituições. Quando ela coloca lá candidaturas para concurso público em aberto, não é para recrutar pessoas, é para recrutar serviços ou adquirir bens, tá? Quando for para recrutar pessoas, aqui você vai ver a seguinte informação: concurso de pessoal. Concurso de pessoal significa que o concurso para recrutar a mão de obra pessoal para trabalhar na Câmara está aberto. Então, concurso público no Brasil é igual aqui em Portugal o que a gente chama de concurso pessoal. Tá bom? Fica a dica aí para vocês. É uma coisa também que você não vai ver em canto nenhum explicar isso, porque a linguagem dos editais e dos sites aqui em Portugal está voltada para o português de Portugal, né? Então, precisava ser alguém que já está nesse ramo aí para avisar vocês dessa questão. Então, vamos seguir aí adiante. Métodos de seleção. É uma parte que as pessoas se complicam imenso, ficam completamente perdidas do que é, então, o método de seleção. Gente, os métodos de seleção, eles vão estar sendo diferentes de acordo com o tipo de vínculo que existe. Se você já trabalha na função pública, se você vai trabalhar por tempo indeterminado, ou se vai ser um contrato a termo, certo ou incerto, tudo isso vai estar alterando os métodos de seleção. Então, bora lá dar uma olhadinha aqui no que eu separei para vocês. Métodos de seleção obrigatórios, porque existem as duas vertentes. O método de seleção facultativo, que vai ser a instituição que vai estar colocando o concurso à disposição, que vai decidir se quer ou não utilizar desse tipo de método.
ok? E existem os métodos de seleção obrigatórios, mas que vão estar voltados de acordo com o tipo de vínculo que se vai estabelecer ou que se já tem estabelecido com a função pública. Então, por exemplo, se a pessoa vai concorrer a um concurso que o contrato é por tempo indeterminado, tá? Quais são os tipos de avaliações que a pessoa vai ter? Prova de conhecimentos e avaliação psicológica. Vai passar por esses dois métodos de seleção. Claro que o avaliador, no caso a empresa que está a recrutar, que está a fazer o concurso, pode solicitar mais algum desses aqui. Aqui embaixo, quem não está a ver, é cursos de especialização. Eu acho que é isso, curso de especialização na área. Deixa eu dar uma olhada aqui no material dessa aula de hoje, para eu dizer a vocês especificamente o que é que está escrito ali. Porque hoje, como eu não vou vir mais em momento nenhum aqui aparecer para vocês, eu resolvi deixar a câmera fixa. Até mesmo porque estava dando muito problema ontem, quando eu estava sempre a desligar e a ligar. Cursos de formação específica, especializada, tá? Eles podem exigir que você apresente um método de seleção de cursos de formação específica. Por exemplo, você vai concorrer por tempo indeterminado, no concurso por tempo indeterminado para assistente técnica, e eles querem saber se você tem competência para trabalhar com o Excel. Então, eles podem, além da prova de conhecimento e da avaliação psicológica, solicitar um curso, cursos de formação específica, solicitar que você prove na hora, na prática, se consegue fazer uma planilha do Excel, uma folha de cálculo do Excel, por exemplo, tá? Isso aqui acontece. Provas físicas, geralmente, é quando a pessoa vai concorrer para nadador salvador, vai concorrer para polícia, existem as provas físicas. A avaliação de competências por portfólio, geralmente é quando se trabalha muito na área dos recursos humanos, na área do marketing, né, que você tem que mostrar os trabalhos que você já executou nessa área. Entrevista profissional de seleção. Quase todos, por tempo indeterminado, inclui esse primeiro método de seleção facultativa. Quase todos. Porque eu acho que é um complemento, né? Além da prova de conhecimento da avaliação, eles querem ter um contato com vocês, então tem essa entrevista profissional de seleção. Quando a pessoa vai concorrer e já é um concursado, tipo, já trabalha na função pública, ela vai ter apenas a avaliação curricular como método de seleção e a entrevista de avaliação de competências, tá bom? Mas atenção, ela também, nós que já estamos na função pública, quando vamos concorrer a outra vaga na função pública, nós podemos também marcar um quadradinho lá no formulário de inscrição de candidatura para o concurso, nós podemos marcar um quadradinho lá dizendo que não quer concorrer como tendo já cargo dentro da função pública. E aí o que é que acontece? Esses métodos de avaliação deixam de existir, tá? Eles deixam completamente de fazer sentido. E aí nós vamos ter uma prova de conhecimento e uma avaliação psicológica. A gente deixa de ter este método aqui e passamos a ter esse outro método aqui. Ok? Depois nós temos o excepcional, que no Brasil a gente chama de excepcional, que são aquelas pessoas que vão concorrer que estão à espera de ser promovida ou que estão à espera de uma requalificação profissional, algo do gênero. Então, vai ser exigido só a prova de conhecimento e a avaliação curricular. E a termo, seja incerto ou certo, aqueles contratos que eu já disse que são temporários, mas que podem garantir que você volte a entrar na função pública através de um contrato por tempo indeterminado, ok? Eles geralmente podem só solicitar avaliação curricular. No meu caso, eu entrei com um contrato a termo, só com avaliação curricular e entrevista. Ok? E depois, estando lá dentro, eu voltei a concorrer num contrato por tempo indeterminado e tive
no caso, prioridade sobre a vaga, porque já estava a trabalhar naquela área que eu estava a concorrer pela segunda vez. Compreenderam, então, o pulo do gato? Tá aí. Pronto, gente, vamos passar então adiante. Resultados e ordenação final. Eu achei importante trazer isso para vocês. A publicitação dos resultados vai ser através de lista e, como eu disse, vai estar nos estabelecimentos que estão promovendo o concurso, mas também nas plataformas digitais. Ela vai estar por ordem alfabética, então, se você começa o seu nome com Ana Carolina e está logo lá no topo da lista, não é porque você tem a melhor nota, é porque você tem um nome que começa com a letra A. Assim como, se você não vê o seu nome logo no início, não fica preocupado, vai para o final, se você começa com o S, como é o meu caso, Shirley, vai para o final que o teu nome pode estar lá no final. Então, é por ordem alfabética, esse resultado de cada método de seleção, não é por ordem de nota. O que eu acho desagradável porque causa uma certa ansiedade. Você não consegue, numa lista com 400 pessoas a concorrer, você acaba que não consegue, né, identificar quantas pessoas estão à tua frente, então causa um pouco aflição. Eu já vi pessoas que já conseguiram pegar os nomes todos com as notas, jogar numa planilha do Excel e filtrar por nota, para saber quantas estava à frente dela. Inclusive foi até a minha amiga Lívia, que eu acho que me disse isso. Então, olha, Lívia, estou a citar aqui o teu método, que eu já aprendi contigo para passar aqui para as outras pessoas que ficarem angustiadas nessa parte. E a fixação em lugar visível e público nas instalações do empregador público, mas também no site da internet. Estão a ver? A ordenação dos candidatos com aprovação em todos os métodos de seleção aplicados vão ser formados numa lista, e essa lista ela vai ser por ordem decrescente da média aritmética, isso é já para quem teve aprovação, tá? Nos métodos de seleção aplicados. Passou em todos, no final, a ordenação. E vai estar expressa numa escala de 0 a 20, ok? Ela é unitária, só vai ter uma única lista, e elaborada no prazo de 10 dias úteis após a realização do último método de seleção. Então, houve o último método de seleção, passado 10 dias úteis, vai estar saindo a lista da ordenação final. E, deixa eu ler essa partezinha aí que está coberta. E submetida à audiência prévia. O que é audiência prévia? Eles lançam as notas e dão um prazo para que você que está a concorrer possa ver a nota e julgar se aquilo está de acordo ou não. E se foi até excluído, eles vão justificar ali o motivo da exclusão e pode ser uma falha deles. Eu já vi vários concursos em que pessoas foram excluídas e foi uma falha e voltaram a ser chamados. O meu caso foi um desse. Eu fui excluída do concurso em 2014, quando eu fiz, por ter nacionalidade brasileira. Colocaram mesmo lá que era por conta da linha E, e quando eu fui ver a linha E, nos critérios, dizia que era nacionalidade, por não ter a nacionalidade portuguesa. Porém, depois eles viram que estavam errados e em 2015 me chamaram para a entrevista e para a apresentação do currículo. Portanto, na altura eu não sabia o que era essa audiência prévia, andei a pesquisar, mas não vi nada que explicasse na altura o que de fato era. Mas a audiência prévia é você poder reclamar daquilo, do que está errado, e pedir uma nova avaliação daquilo. Que eles revejam aquilo e você tem que justificar tudo direitinho, enviar e tal. E, nos termos do processo administrativo, essa audiência prévia ocorre num prazo de 10 dias úteis para os candidatos poderem recorrer da decisão do júri. Ok? Era isso que eu tinha escrito aí. Aqui, nos resultados e ordenação final. Passados os 10 dias úteis dessa audiência prévia, vai então sair uma nova lista unitária com ordenação final. Aí sim é uma ordenação final, porque já houve reclamação, já reordenaram a lista e vai ser submetida de novo. Ela vai primeiro para o dirigente, para que ele aprove, o dirigente da instituição pública para que ele aprove, e depois todos os candidatos são notificados dessa nota final. Geralmente eles enviam um e-mail
comunicando. Quem não forneceu endereço de e-mail, apesar que eles agora exigem que tenham um endereço eletrônico, mas antigamente, quando não se fornecia o endereço eletrônico, recebia-se uma carta em casa, registrada com aviso de recepção, tá? Que é para comprovar que você recebeu a carta mesmo. Mas também eles colocam esse resultado da mesma forma que os outros métodos de avaliação. Então, no local visível, nas instalações do empregador público e também no site da internet. Coloquei uma nota muito importante aqui para vocês, que é mesmo para depois, quando vocês ficarem com esses apontamentos aqui, vocês se lembrarem disso. As notificações são efetuadas preferencialmente através de correio eletrônico ou plataforma eletrônica, tipo o site que eles disponibilizam para vocês irem pesquisar os resultados, ou através do correio. Eles não são obrigados a enviar das duas formas. Então, atenção, eu aconselho toda semana, depois que vocês se inscreverem no concurso, toda semana vocês entrarem, ou pelo menos dentro dos prazos de 10 em 10 dias, ok? De 10 em 10 dias, você pelo menos vá lá, dá uma olhada, uma conferida na plataforma que eles disponibilizam para ver em que pé anda o concurso. Mas diz aqui, ó, mas não deixa de se fazer necessário a constante pesquisa dos resultados no site da entidade recrutante. Estão a ver? Muito importante isso. E agora, para finalizar, o que não te contam sobre os concursos em Portugal? Eu tenho uma coisa assim, uma notícia bombástica para dar para vocês, que vocês não vão encontrar quase em lado nenhum. Inclusive, eu trabalho com muita gente que já está na função pública há mais de 30 anos e elas mesmo não sabem, às vezes, dessas alterações na lei. E o que é que eu tenho para trazer para vocês para falar sobre o que não te contam sobre os concursos públicos em Portugal de hoje? Vocês sabiam que se estiverem a trabalhar numa Câmara, numa repartição das finanças, da segurança social, numa cidade grande, e quiser ir trabalhar numa cidade do interior, ok? Eles permitem que vocês façam essa mudança, dão uma colaboração, uma ajuda de custo, que é um aumento, digamos, o dobro do valor que vocês recebem da alimentação, do subsídio de alimentação, que agora está em 4 euros e pouco, eles pagam o dobro, e permitem que você vá viver numa cidade de interior, que é para estimular o aumento da população, né, e do comércio e tudo, nessa cidade de interior, permitem que você trabalhe em teletrabalho. Claro que tem que ser aquelas áreas, aquelas funções que já há possibilidade de trabalhar remotamente através de casa. Então, você continua, por exemplo, na Câmara do Porto. Então, você trabalha na Câmara do Porto e você elabora projetos. Então, você trabalha em frente ao computador. Você se inscreve nessa mobilidade, dizendo que é ir para uma cidade interior dentro da listagem que há. E aí, quando eles aprovam, você vai. E lá, em algumas cidades, é formado um centro de teletrabalho, onde todo dia você vai e pica o cartão, né? Você marca o cartão para entrar para o trabalho, nesse centro de teletrabalho, depois sai. Nas cidades que não tiver, você vai ficar em casa e vai ter uma ajuda de custo. É o meu gato que está arranhando a porta do quarto. Espera, Pantufa, um pouquinho. Você vai ter uma ajuda de custo, que vai ser o dobro do subsídio da alimentação, justamente para você poder estar em casa a trabalhar em teletrabalho, já que não há centros de teletrabalho nessa cidade que você for. Já viu que bacana isso, gente? E é algo assim que não se conta, e eu tive a pesquisar muito para vir dar essas aulas a vocês e descobri imensas coisas que eu também não sabia, também não tinha conhecimento. Bem, gente, a aula de hoje fica por aqui. Eu adorei ter vocês aqui. Tenho uma informação para dar. Aqui embaixo eu vou deixar um link e eu gostaria que vocês clicassem no link que eu vou deixar aqui embaixo e fossem lá dar uma olhada no que eu reservei para vocês, tá? Eu vou dizer a priori, nesses minutinhos que estão faltando para nós termos aí 1 hora de aula, eu vou liberar para vocês aqui em primeira mão, esse produto não está liberado para mais ninguém, que é uma mentoria concurseiros brasileiros em Portugal. Eu elaborei uma mentoria porque já há algum tempo eu venho ajudando algumas pessoas
né, a cobrar algum valor por essa ajuda, a cobrar por hora de mentoria. E eu venho ajudando algumas pessoas a criar um currículo mais adequado, criar uma carta de apresentação, ajudar na candidatura, no preenchimento do formulário da candidatura, a preparar a pessoa para os métodos, não é? Então é como se fosse um cursinho preparatório, até a pesquisar o material que a pessoa tem que estudar com a pessoa, tirar dúvidas. É como se fosse um cursinho preparatório para os concursos aqui. Só que tem um diferencial, enquanto que no cursinho é uma aula que o professor dá e tem mais de 100 pessoas ali numa sala, nesta mentoria é só eu e você, no conforto da sua casa e eu aqui no conforto da minha. E juntos, dentro de uma plataforma, de uma janela de datas em que eu vou disponibilizar, você escolhe o que mais se adequa a você, você escolhe quais são as datas e os horários dentro daquelas janelas que eu fornecer, e num período de 6 meses, você vai ter 5 horas aulas de mentoria comigo, e mais, você ainda vai ter material que eu vou lançar na plataforma, com esses detalhes por escrito e vídeos que eu vou gravar de coisas que eu acho importante eu trazer para vocês, que vai ficar lá na plataforma durante 6 meses para você acessar à vontade, quantas vezes quiser, materiais escritos e ainda por cima, aulas de mentoria em grupo com todos os alunos que estiverem a participar dessa mentoria, tá? Esse curso de mentoria que eu estou oferecendo está pela plataforma da Hotmart. Portanto, todo o pagamento é seguro, é feito através da plataforma da Hotmart. Caso corra alguma coisa mal com o pagamento, boleto bancário, você quer pagar com 2 cartões de crédito, você escolhe o método de pagamento mais adequado a você. Aqui para Portugal é que eu acho que só há a opção através de débito automático. Tá bom? Mas para o Brasil, há todas essas opções de pagamento. Então, corre lá no link que está aqui embaixo, porque eu fiz uma promoção exclusiva. Os 20 primeiros que se inscreverem para essa mentoria juntamente comigo, tá? Vai ter um desconto, um descontaço. Era 145 euros a mentoria, ou 144. Eu tinha isso anotado em algures aqui para mostrar a vocês. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu nas minhas organizações. Pantufa, dá um tempinho aí, Tufa. Dá um tempinho aí. Eu tô aqui a mostrar uma coisa aqui às pessoas. Eu acho que eu não trouxe isso, gente. Pois. Era 145,99 e tá por 89,99. Então, são 5 aulas de mentoria comigo, que você escolhe o período dentro de 6 meses. E depois você vai ter 9 aulas de mentoria em grupo, onde nós vamos estar pelo Zoom, né, pela plataforma Zoom. E vocês vão entrar ao vivo com a câmera ligada ou não, com o microfone ligado ou não, pode ser escrito também. E vocês vão poder fazer perguntas. E eu vou responder, e não só eu vou responder, colegas que estão na mentoria, que vai estar no grupo, também vão poder participar e dar a resposta. Às vezes a resposta que um colega dá faz mais sentido a você do que a resposta que eu venho a dar, não é? Então, às vezes eu não estou a compreender muito bem o que você está a perguntar, quais são as suas dúvidas, e um colega está tendo a mesma dúvida também, consegue explicar de outra forma. Então, vai ser fantástico esses 6 meses de mentoria. E está um preço especial, R$ 89,99 para Portugal. Quem está no Brasil e quer saber dessa mentoria e quer participar, corre na plataforma da Hotmart, que eles fazem a conversão em tempo real e vocês vão saber qual é o valor na moeda do Brasil, que é o real, tá bom? Então, corre lá, porque só os 20 primeiros aqui vai ter essa promoção, gente. E outro detalhe, você vai ter a avaliação e estruturação do seu currículo comigo, vai poder fazer a sua carta de apresentação, você vai ter acesso a todo o material que eu estou falando aqui, vai ter acesso a materiais escritos com riquezas de detalhes, links e outras coisas, mas que não está aqui nessa imersão que eu estou apresentando para vocês.
e que no final o compilado desse material todo vai dar um e-book para vocês sobre concurso público aqui em Portugal. Só sobre isso, gente. Então, olha, eu digo assim a vocês, fiz com muito amor e carinho essa mentoria, pensando mesmo em vos ajudar. Porque durante muito tempo as pessoas vinham atrás de mim e pediam para eu ter tempo para ajudá-las nisso, naquilo, e eu tinha que selecionar, ajudar A ou ajudar B, ajudar C ou ajudar D. Enfim, e agora não. Agora eu estou dando a possibilidade a toda a gente tentar se inscrever. São vagas limitadas, tá bom? Eu digo desde já que as vagas são muito curtas, porque a mentoria eu tenho que estar presente, eu tenho que estar com vocês ao vivo. Não dá para ser nesse formato que eu estou fazendo aqui de vídeo gravado, tem que ser mesmo presente. Então, eu não posso ter muitas pessoas a dar mentoria, tá? A fornecer a mentoria. Então, corre, se inscreve. Se tiver dúvida, me chama no WhatsApp, tá? E a gente fala, a gente tira todas as dúvidas de vocês. Mas tá a explicação lá da mentoria, tintim por tintim, nesse link que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tá bom? Corre lá, porque vai ser liberado a partir de hoje na plataforma da Hotmart e só vai estar durante um período de 20 dias. Então, você tem o final do mês agora, início do mês, que é quando você recebe o seu money, para você se organizar e adquirir esta mentoria que foi feita pensando em vocês, que precisam de ajuda, que têm dificuldades. Não é para quem consegue sozinho, para quem acha que consegue sozinho ou para quem de verdade consegue. Não é, gente. Então, não venha perder seu dinheiro aqui. É para quem precisa. Então, quem não precisa, deixa o caminho para quem precisa, tá? É a solicitação que eu faço aqui, porque claro que eu quero receber pelo meu trabalho, mas eu acho que é mais importante eu ter pessoas que verdadeiramente precisam da minha ajuda, verdadeiramente precisam que eu oriente e que tenha possibilidade, tem todas as ferramentas para conseguir uma vaga na administração pública, mas erra no passo a passo, erra na elaboração do currículo, erra em como se comportar diante uma entrevista, não é? O que abordar, o que falar. Então, muito legal essa mentoria, tá? Tem um vídeo lá de explicação, né, no link aqui que eu estou a disponibilizar aqui embaixo, um vídeo de explicação para quem ficou com dúvidas. E depois você entra na plataforma de pagamento da Hotmart através do botão dizendo que quero adquirir a mentoria, quero participar da mentoria, tá? Olha, eu vou ficando por aqui. Um beijinho para vocês. E até amanhã, nesse mesmo bate-hora, nesse mesmo bate-canal, como eu já disse. Ok, minha gente? Um bom trabalho para vocês amanhã. Bom descanso para quem tiver descanso. E fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.